Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Fonógrafo. O conto de hoje chama-se O Fidalgo e foi baseado no conto de Honoré de Balzac, O Elixir da Longa Vida, publicado em 1830. Então, tá confortável? Vamos começar. A palavra fidalgo significa fi de alguém. Não é um título de nobreza, mas significa que esta pessoa, chamada de fidalgo, é filho de alguém importante, que pode ser um nobre ou não. Por ser filho de alguém importante, essa pessoa vai herdar um título de nobreza ou uma fortuna. Costumam dizer que alguém que tem fidalguia é uma pessoa bastante educada, porque por ser filho de alguém importante recebeu uma boa educação. Mas não é bem assim que acontece. Vamos ver nesse conto. Num palacete do frio agreste pernambucano, numa noite de agosto, o fidalgo Otávio Belavides recebia o governador da província para um festim. Nessa época, essas reuniões eram um espetáculo maravilhoso que só as fabulosas riquezas do café ou o dinheiro da nobreza permitiam realizar. Sentadas ao redor de uma mesa iluminada por velas perfumadas, 7 alegres mulheres trocavam frases ligeiras, onde os móveis franceses, o mármore de Carrara e os ricos tapetes da Turquia as envolviam. Vestidas de cetim, resplandecentes de ouro e pedrarias, que brilhavam menos que seus olhares, todas elas contavam paixões violentas, mas diferentes, como o eram suas belezas. Serviam as suas palavras aos comentários libertinos e lascivos ou satíricos. Uma parecia dizer: minha beleza sabe aquecer o gelo do coração dos velhos. Outra dizia: gosto de ficar deitada em cima de almofadas para pensar inebriada naqueles que me adoram. Uma terceira noviça, nessas festas, estava quase enrubescendo. No fundo do coração sinto remorso, dizia. Sou católica e tenho medo do inferno. Uma delas, esvaziando uma taça de vinho, perguntou: quando serás o grande senhor desta casa? Quando morrerá teu pai? Jogando um ramalhete para o fidalgo Otávio, num gesto inebriante de travessura. Ah, nem fales nisso, exclamou o jovem Belavides. Só há um pai eterno no mundo, e a desgraça quer que seja o meu. As 7 mulheres da corte, os amigos do fidalgo e o próprio governador deram um grito de horror. Mesmo hoje, 200 anos depois, as pessoas de bom gosto não teriam rido dessa piada. Mas será que no começo de uma orgia, as almas ainda teriam bastante lucidez? Já as flores tinham sido esmagadas, os olhos se embaraçavam e a embriaguez chegava até as sandálias. Nesse instante, abriu-se uma das portas do imenso salão, e acabou-se a farra, sob os traços de um velho criado de cabelos brancos, andar trêmulo e senho franzido, entrou com um ar triste e destruiu com o olhar o brilho da festa, a púrpura dos rostos e as cores das almofadas, jogando um véu de luto sobre aquela loucura ao dizer em voz cavernosa as palavras sombrias: o senhor vosso pai está morrendo. Fidalgo Otávio se levantou fazendo para os seus convidados um gesto que podia ser traduzido como desculpai-me, isso não acontece todo dia. Não é frequente que a morte de um pai surpreenda os jovens nos esplendores da vida, em meio às ideias loucas de uma orgia. A morte é tão súbita em seus caprichos como uma quenga em seus desdéns, mas fiel, todavia, jamais enganou alguém. Quando Otávio fechou a porta da sala e andou por um corredor comprido, tão frio e escuro, esforçou-se em assumir uma atitude teatral. Ao pensar em seu papel de filho, deixou de lado sua alegria. A noite estava negra. O silêncio do servidor que conduziu o rapaz até o quarto e a morte que estava rondando, ajudada pelo frio da noite chuvosa e a escuridão, pôde introduzir certas reflexões na alma desse esbanjador. Ele ficou pensativo como um homem que se encaminha para o tribunal. O velho barão Bartolomeu Belavides, pai de Otávio, era nonagenário que passava a maior parte da sua vida nas artimanhas do comércio, tendo atravessado muitas vezes as rotas do Oriente distante, adquirindo imensas riquezas e os conhecimentos mais preciosos. Dizia preferir um dente a um rubi e o poder ao saber.
Meu filho, faça apenas as tolices que te divertirem. Era o único velho que sentia prazer em ver um moço. O amor paterno dissimulava sua caduquice pela contemplação da vida feliz do filho. Quando tinha 60 anos, o velho Belavide se apaixonou por um anjo de paz e beleza. Seu Otávio fora o único fruto desse amor tardio e passageiro, e há 15 anos que o pobre homem chorava a perda de sua Joana. Seus inúmeros criados e seu filho atribuíam a essa dor os hábitos de reclusão e afastamento social. Refugiado na ala mais desconfortável de seu palácio, o velho Bartolomeu de lá só saía muito raramente, e o filho não podia entrar nos seus aposentos sem permissão. Enquanto o rapaz dava festas suntuosas e o palácio ressoava com as explosões de sua alegria, o velho Bartolomeu comia 7 pedaços de pão e só bebia água durante o dia todo. Se precisava de um pouco de galinha, era para dar os ossos a um cão de caça preto, seu fiel companheiro. Nunca se queixava do barulho. Enquanto esteve doente, se algum barulho o surpreendia em seu sono, contentava-se em dizer: "Ah, é meu filho Otávio que está brincando." Nunca nessa terra se encontraria um pai tão indulgente. Por isso, o jovem Belavide, acostumado a tratá-lo sem cerimônia, tinha todos os defeitos dos filhos mimados. Vivia com o velho pai, como uma quenga caprichosa vive com um velho amante, fazendo desculpar uma falta com um sorriso, vendendo seu belo humor e deixando-se amar. Ao reconstituir no pensamento o quadro de seus verdes anos, Fidalgo Otávio se deu conta de que seria difícil encontrar uma falha na bondade de seu pai. Ao ouvir o remorso que nascia no fundo de seu coração, no momento em que atravessava o palacete, esteve prestes a perdoar o velho por ter vivido tanto tempo. Logo o rapaz atravessou o enorme cômodo e, depois de sentir os efeitos de uma atmosfera úmida, respirando o ar carregado e cheio de ranço, encontrou-se em frente ao antiquado leito do ancião, iluminado por lamparinas que quase se apagavam, e jogavam lâminas de luz e mostravam a figura do ancião sob diversas formas. O vento assobiava pelas janelas mal fechadas, e a tempestade fustigava as vidraças, produzindo um ruído surdo. Esse cenário formava um contraste tão chocante com a cena do festim que o fidalgo não conseguiu evitar um estremecimento. Sentiu mais frio quando, ao se aproximar do pai, uma rajada de luz muito violenta, impelida por uma lufada de vento, iluminou a cabeça do moribundo. As feições estavam decompostas. A pele, como que colada fortemente nos ossos, tinha manchas esverdeadas horrorosas. Contraída pela dor, a boca entreaberta e sem dentes, deixava passar uns suspiros que eram acompanhados pelos uivos da tempestade. Apesar desses sinais de destruição, brilhava sob si uma inacreditável aparência de força. Ali, um espírito superior combatia a morte. Os olhos encovados pela doença mantinham uma fixidez singular. Parecia que o velho Bartolomeu tentava matar, com seu olhar agonizante, um inimigo sentado ao pé da cama. O corpo inteiramente modelado pelos lençóis da cama anunciava que os membros do ancião conservavam a mesma rigidez da juventude, mas tudo parecia morto, menos os olhos. O jovem fidalgo sentiu certa vergonha de chegar junto ao leito de um moribundo, quando ainda guardava no peito um ramalhete da quenga e os cheiros da festa e do vinho. "Está divertindo-se!" exclamou o velho ao avistar o filho. No mesmo instante, a voz ligeira de uma cantora, reforçada pelos instrumentos, ressoou naquele quarto fúnebre. O velho barão disse: "Não te quero mal por nada, meu filho." A frase cheia de doçura fez mal ao filho, que não perdoou o pai por esta bondade. "Que remorsos eu sinto, meu pai?" disse-lhe hipocritamente. "Pobre Tatá", recomeçou o moribundo com voz surda. "Sempre fui tão meigo contigo que não serias capaz de desejar a minha morte." "Oh!" exclamou o fidalgo Otávio, "se fosse possível restituir-te a vida dando uma parte da minha, sempre podemos dizer essas coisas", pensava o esbanjador. Mal concluiu seu pensamento, o velho cão latiu para si. Aquela voz inteligente fez o fidalgo Otávio estremecer.
Eu bem sabia, meu filho, que podia contar contigo, exclamou o moribundo. Eu viverei, não duvide, mas sem retirar um único dos dias que te pertencem. Está delirando, pensou o fidalgo Otávio, depois acrescentou bem alto. Sim, meu pai querido, viverás de certo, tanto quanto eu, pois tua imagem estará permanentemente dentro do meu coração. Não se trata dessa vida, disse o velho senhor, reunindo suas forças para recostar-se, porque se comoveu ao ter uma dessas suspeitas que só nascem na cabeceira dos agonizantes. Escuta, meu filho. Se ajoelhou à cabeceira do leito e beijou uma das mãos cadavéricas do velho. Recomeçou em voz alta. Meu pai, meu querido pai, é preciso se submeter à vontade de Deus. E recomeçou com a voz enfraquecida no último esforço. Deus sou eu. Não blasfemes! Exclamou o rapaz ao ver o ar ameaçador que assumiu as feições de seu pai. Cuidado com o que dizes. Recebeste a extrema unção, e eu não me conformaria em ver-te morrer em estado de pecado. Queres me ouvir? Exclamou o moribundo, cuja boca deu um rangido. O fidalgo calou-se e fez-se um terrível silêncio. O moribundo sorriu. Agradeço-te por teres convidado as cantoras, por teres trazido música, uma festa, mulheres jovens e belas, alvas de cabelos negros, todos os prazeres da vida. Deixa-os ficarem, pois vou renascer. O delírio está no auge, pensou o fidalgo. Descobri um meio de ressuscitar. Ouve! Procura na gaveta da mesa. Vais abri-la apertando uma mola escondida pelo brasão da família. Achei, meu pai. Isso. Pega esse frasquinho de cristal. Aqui está. Dediquei 20 anos a... E sentindo o fim chegar, completou. Logo que eu estiver dado o último suspiro, me esfregarás todo com essa água e renascerei. Há bem pouca água aqui, retrucou o rapaz. Com essas palavras, sua cabeça se virou bruscamente para o filho. Num movimento assustador, seu pescoço ficou torto, como de uma estátua de mármore, e seus olhos dilatados contraíram uma horripilante imobilidade. Estava morto. Morto, perdendo sua derradeira ilusão. Ao procurar abrigo no coração de seu filho, ali encontrou um túmulo mais profundo. Pronto! O coitado se acabou, exclamou o fidalgo, apressado em observar no clarão da lamparina o misterioso vidrinho de cristal. O cachorro ao seu lado chorava baixinho. A lamparina soltava chamas ondulantes. O silêncio era profundo, a viola emudecera. Bellavides estremeceu, acreditando ver seu pai se mexer. Intimidado com a expressão rígida de seus olhos, fechou-os amedrontado. Manteve-se em pé, imóvel, perdido no mundo de pensamentos. A aurora avermelhava as vidraças. O fidalgo tinha passado horas a refletir. Para não se arriscar a perder o misterioso líquido, o recolocou na gaveta. Nesse momento, ouviu nos corredores atrás da porta um tumulto. Eram vozes confusas, risos abafados, passos ligeiros, o barulho de um grupo alegre que tratava de se abafar. Abriu-se a porta, e o governador, os amigos de Fidalgo Otávio, as 7 mulheres apareceram numa desordem estranha. Vinham oferecer ao jovem herdeiro os consolos de praxe. Então o pobre fidalgo Otávio estaria levando a sério essa morte? Disse o governador ao ouvido de Alva. Mas o pai dele era um homem tão bom, ela respondeu. No entanto, as meditações noturnas de Fidalgo haviam conferido às suas feições uma expressão tão impressionante que impôs silêncio ao grupo. Os homens ficaram imóveis. As mulheres, cujos lábios estavam ressecados pelo vinho e faces vermelhas pelos beijos, ajoelharam-se e começaram a rezar. O governador apertou afetuosamente a mão do fidalgo Otávio. Depois, ao terem todos os rostos esboçados simultaneamente a mesma careta entre a tristeza e a indiferença, aquela fantasmagoria desapareceu, deixando vazia a sala. Era bem a imagem da vida. Ao descer as escadas, o governador disse a Mariana: Pois é, quem diria que a impiedade de Otávio era fanfarronice? Ele ama o pai. Reparaste o cão preto? Perguntou Alva. Ei-lo imensamente rico, retrucou suspirando Bianca Pedrosa.
Com sua fortuna, agora ele é tão rico e poderoso quanto o imperador. O novo barão, depois de ter avaliado o tesouro acumulado por seu pai, voltou à noitinha ao quarto da morte com a alma plena de um egoísmo horripilante. No aposento, encontrou toda a criadagem de sua casa ocupada em arrumar os ornamentos para o velório, onde o corpo do finado senhor seria exposto no dia seguinte. Curioso espetáculo que toda a gente do agreste havia de admirar. Otávio fez um sinal e todos os domésticos pararam, perplexos e trêmulos. Deixai-me sozinho aqui, disse com voz alterada. Quando os últimos passos ecoaram tenuamente nos ladrilhos, Fidalgo Otávio fechou precipitadamente a porta e, certo de estar só, exclamou: Tentemos. O corpo do velho Bartolomeu estava deitado sobre uma mesa comprida. Os embalsamadores tinham posto sobre o corpo uma mortalha que envolvia todo ele, menos a cabeça. Aquela espécie de múmia jazia no meio do quarto. O rosto apresentava grandes manchas arroxeadas que indicavam a necessidade de terminar o embalsamamento. Apesar do ceticismo, Otávio tremeu ao destampar o mágico frasco de cristal. Quando chegou perto da cabeça, teve até mesmo de esperar um instante, tanto que tremia. Mas uma viva sensação de curiosidade o estimulava. Parecia até que o demônio tinha soprado essas palavras que ecoaram em seu coração. Embebe um olho. Pegou um pano e, depois de molhar no precioso líquido, passou-o suavemente sobre a pálpebra do cadáver. O olho se abriu. O jovem fidalgo gritou engasgado. Ele via um olho cheio de vida. Um olho de criança numa caveira. Ali dentro, a luz tremia no meio de um fluido jovem, e protegida pelos belos cílios negros, ela cintilava. Aquele olho flamejante parecia querer se atirar sobre Otávio, e o fixava, o acusava, o condenava, ameaçava. Explodia tanta vida naquele fragmento de carne, que o fidalgo recuou. Apavorado, andou pelo quarto sem se atrever a olhar para aquele olho que ele via no assoalho, nas tapeçarias. O quarto estava salpicado de pontos cheios de fogo de vida, de inteligência. Por toda parte brilhavam olhos que uivavam para ele. Ele bem que disse que viveria mais 100 anos, exclamou involuntariamente, no momento em que, levado até diante de seu pai por um ímpeto diabólico, contemplou aquela centelha luminosa. De repente, a pálpebra inteligente se fechou e se abriu bruscamente, como a de uma mulher que consente. Se tivesse uma voz gritando sim, o fidalgo Otávio não teria se apavorado mais. Que fazer? Pensou. Teve a coragem de tentar fechar aquele olho. Seus esforços foram inúteis. Furá-lo? Será talvez um parricídio? Perguntou a si mesmo. Sim, disse o olho, dando uma piscada de espantosa ironia. Haha! Exclamou o fidalgo Otávio. Aí dentro tem feitiçaria. E aproximou-se do olho para esmagá-lo. Uma grossa lágrima rolou pelas faces escovadas do cadáver, agora morto novamente. Fez-se ouvir um ganido inesperado, mas terrível. O pobre cão de caça expirava, uivando. Será que saberia o segredo? Perguntou-se fidalgo Otávio, olhando para o animal fiel. O jovem Belavide se passou por um filho piedoso. Ergueu um monumento de mármore branco sobre o túmulo do pai, e só ficou perfeitamente tranquilo num dia em que a estátua paterna, ajoelhada diante da religião, impôs seu peso sobre aquela cova. Ao inventariar as imensas riquezas acumuladas pelo velho orientalista, o fidalgo Otávio tornou-se avarento e abarcou o mundo tanto melhor quanto pôde. Senhor das ilusões da vida, jovem e belo, lançou-se na existência desprezando a todos, mas apoderando-se do mundo. Sua felicidade não podia ser a de um rei, queria mais. Bem poderia andar com os pés na terra e a cabeça nos céus. Semelhante à morte, por onde passasse, devorava tudo sem pudor, desejando com amor possessivo prazeres longos e fáceis. Amando nas mulheres apenas a carne, fez na ironia um traço natural de sua alma. Para os negociantes, o mundo é uma trouxa de mercadorias. Para a maior parte dos jovens, é uma mulher. Para certas mulheres, é um homem.
Para o fidalgo Otávio, o universo era ele mesmo. Nunca mais se ouviu pronunciar um nome sagrado, e passou a considerar os santos de pedra nas igrejas apenas uma obra de arte. O fidalgo Benavides zombou de tudo. Sua vida era um escárnio que abarcava homens, coisas, instituições e ideias. Quando atingiu a idade de 60 anos, foi morar na capital. Lá, em seus dias de velhice, casou-se com uma jovem encantadora da nobreza, mas, de propósito, não foi um bom pai nem bom esposo. Tinha observado que somos mais ternamente amados pelas mulheres com quem quase não cuidamos. A jovem Elvira foi criada santamente por uma velha tia no fundo das Minas Gerais, num casarão de fazenda, a poucas léguas de Belo Horizonte. Era toda devoção e toda graça. Assim, a maior parte de suas riquezas ficou enfurnada nos porões do seu palácio no Agreste, aonde raramente ia. Quanto ao resto de sua fortuna, ele a investiu numa renda vitalícia pelo Banco do Brasil, a fim de que sua mulher e seus filhos tivessem interesse em prolongar sua vida. Uma espécie de artimanha, receber a fortuna guardada, aos poucos, todo mês. O bispo de São Lucas foi escolhido por fidalgo Otávio para administrar a religiosidade de sua família. Esse eclesiástico era um homem santo, de belo porte, de elegância admirável, mas, ou porque o padre era tão inteligente, ou porque Dona Elvira tinha mais prudência e virtude do que as outras mulheres do reino, que o velho Otávio foi obrigado a passar seus últimos dias como um monge, sem escândalos em casa. Às vezes sentia prazer em flagrar seu filho ou a mulher em erro nos deveres religiosos e queria imperiosamente que cumprissem todas as obrigações impostas aos fiéis pelo Vaticano. Enfim, nunca era tão feliz como ao ouvir o padre de São Lucas, Dona Elvira e Felipe discutindo um caso de consciência. Contudo, apesar dos cuidados extraordinários que o fidalgo Otávio Benavides dava à própria pessoa, os dias da decrepitude chegaram, com a idade da dor. Esse homem em quem o grau último de escárnio consistia em levar os outros a crer nas leis e nos princípios de que ele caçoava, adormecia à noite com um talvez não acorde. Esse garboso e depravado duque via seus dentes abanarem. Finalmente suas mãos ousadas tremeram, suas pernas cambalearam, e numa noite as hemorragias internas apertaram seu pescoço com suas mãos geladas. Desde esse dia fatal, tornou-se vagaroso e duro. Ainda assim, era mau como sempre, com o filho e mulher, como era com todos. Então Elvira e Felipe derramaram lágrimas amargas e redobraram as carícias juntos do malicioso ancião, que agora em seu leito de morte dizia: Meu filho, minha querida mulher, vós me perdoais, não é? Atormento-vos um pouco. Ai de mim, ó Deus, como te serves de mim para pôr à prova essas duas celestes criaturas. Eu, que deveria ser a alegria deles, sou um flagelo. Foi assim que os amarrou à cabeceira de sua cama, fazendo-os esquecer anos inteiros de impaciência e crueldade, em troca de uma hora em que exibia para eles os tesouros sempre novos de sua graça e uma falsa ternura. Chegou o dia da morte de fato. Essa personagem viu-se entre um médico e um confessor, suas duas antipatias, mas foi cordial com os dois. Foi numa bela noite de verão que fidalgo Otávio sentiu a aproximação da morte. As estrelas destilavam luzes vivas e frescas. A natureza parecia lhe dar garantias seguras da sua ressurreição. Um filho piedoso e obediente o contemplava com amor e respeito, por volta das 11 horas que ficara a sós com essa cândida criatura. Felipe, disse-lhe com voz tão terna e tão afetuosa que o rapaz estremeceu e chorou de felicidade. Escuta, meu filho, sou um grande pecador, por isso pensei durante toda a minha vida na morte. Fui amigo do Papa Júlio II, esse ilustre pontífice temeu por mim e deu-me de presente um frasco no qual existe uma água santa que jorrou outrora dos rochedos no deserto. Guardei o segredo dessa subtração do tesouro da igreja, mas estou autorizado a revelar o mistério a meu filho. Encontrarás o frasco na gaveta dessa mesa. Aperta o brasão
Esse precioso cristal poderá servir-te ainda, meu bem-amado Filipe. Juras-me, por tua salvação eterna, que executarás rigorosamente as minhas ordens. Filipe olhou para seu pai. Fidalgo Otávio conhecia bem demais a expressão dos sentimentos humanos para não morrer em paz acreditando naquele olhar, assim como seu próprio pai morreu em desespero acreditando no seu. Merecias um outro pai, reconheceu o fidalgo Otávio. Assim que eu fechar os olhos, pegarás o meu corpo, apagarás esta lamparina, a luz das estrelas deve bastar. E enquanto recitares as Ave-Marias, terás o cuidado de umedecer com esta água santa meus olhos, meus lábios, toda a minha cabeça. Depois, sucessivamente, os meus ombros e o meu corpo. O poder de Deus é tão grande que nada deverá te espantar. Segura bem o frasco. Depois, expirou suavemente nos braços de um filho. Era perto da meia-noite quando o fidalgo Filipe, após ter beijado a fronte ameaçadora de seu pai, apagou a lamparina e, quase na escuridão, embebeu um pano mergulhado na prece, ungiu aquela cabeça do pai em meio a um profundo silêncio. Quando molhou o braço inteiro, sentiu no seu pescoço fortemente apertando uma mão jovem e vigorosa. O braço de seu pai. Soltou um grito lancinante e desmaiou, deixando cair o frasco que se quebrou. Os empregados do casarão da fazenda acudiram, armado de tochas. Aquele grito os tinha apavorado e surpreendido. Num instante o quarto encheu-se de gente. A multidão trêmula viu o fidalgo Filipe desmaiado, mas preso pelo braço poderoso do pai, que apertava seu pescoço. Depois viram a cabeça do velho Otávio, tão jovem, tão bela como a de seu filho. Uma cabeça de cabelos pretos, olhos brilhantes, boca vermelha, e que se agitava horrivelmente sem poder mexer o esqueleto ao qual estava presa. O velho servidor gritou: "Milagre!" E todos os presentes repetiram: "Milagre!" Piedosa demais para admitir os milagres da magia negra, Dona Elvira mandou buscar o bispo de São Lucas. Quando o homem contemplou com os próprios olhos o milagre, resolveu se aproveitar, pois tudo o que queria era aumentar suas rendas. Ao declarar de imediato que o velho senhor Otávio seria infalivelmente canonizado, anunciou a cerimônia de apoteose no seu convento, que de agora em diante se chamaria Convento de São Otávio de Lucas. Diante dessas palavras, a cabeça fez uma careta, e acabou o corpo com a cabeça e o braço vivos, mergulhados em cera para preservar, preso num sarcófago de vidro, eternamente numa cripta, ouvindo missa após missa, pelos próximos 80 anos, até morrer de velhice de novo.